Olá, boa noite a todas. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes, porque aqui a gente também usa gênero neutro, porque a gente sabe que a linguagem é viva, não é? A linguagem está sempre mudando com o uso. Aliás, é interessante, um dia a gente podia fazer uma live sobre o gênero neutro, né? Porque vocês já pararam para pensar que o você é gênero neutro? Interessante, né? Não tem voçá e vossô. E o você era um pronome de tratamento, né? Vós me se, como tem o senhor, a senhora, vossa senhoria. Interessante a gente pensar nisso, né? Quanto às vezes a gente fica com preconceito em relação a algumas coisas e não percebe que a gente também tá usando, né? Há tanto tempo. Olha só. Tô só enrolando aqui falando do gênero neutro. Olha tudo isso só pra falar boa noite, hein, gente? Toda essa prosa aqui só pra falar boa noite. Enquanto eu espero o pessoal ir chegando aí. E eu queria dizer também que eu vou me apresentar. Isso é um outro assunto também bem interessante. Eu tinha prometido quando eu mudei o meu status aqui no Instagram que eu ia fazer uma live sobre isso. E no fim não fiz uma live sobre isso, mas a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje também. Então, me apresentando aqui, eu sou a Ana Laura Prates, dona de casa, mãe, psicanalista, escritora e editora. Vocês perceberam que eu falei primeiro dona de casa, né? Então, essa foi a mudança do meu status aí na minha apresentação no Instagram. Eu tenho procurado, sempre que pedem meu mini currículo, colocar em primeiro lugar dona de casa. Então, vocês estão vendo que só no boa noite e na apresentação já tem um monte de coisa aí pra gente conversar. Nessa prosa vai ser boa, acho que se deixar vai durar umas 4 horas. Vocês preparem a tacinha de vinho aí que o negócio vai ser longo aqui, viu? Não, vamos resumir, né? Para não durar tanto assim, que hoje é dia de semana, amanhã a gente trabalha, mas olha, a gente vai ficar com vários fiozinhos aí para desenvolver depois em outras prosas, né, gente? Então, falando aí, né, da dona de casa, vocês sabem que isso foi um efeito da pandemia, né? Eu me autorizar como dona de casa, embora eu o seja desde que eu saí de casa com 17 anos de idade e passei a morar sozinha, né? E a pagar as contas e cuidar da casa sozinha, já ajudava, claro, como toda menina, né? Toda menina já ajuda, né? Desde criança, adolescente, ajuda a cuidar da casa. Mas quando eu mesma passei a cuidar da minha casa, primeiro com amigas, né? Quando eu vim fazer faculdade, depois sozinha, depois com o marido, depois com filhos, né? Então eu sou dona de casa há bastante tempo e precisou de mais de 50 anos, né? Para eu me autorizar a me chamar de dona de casa. E essa autorização veio da minha experiência na pandemia. Pois é, então, a Vanilza, né? Amei dona de casa. Pois é, importante isso, né? Antes de mais nada, dona de casa. No Mulheres na Pandemia, vocês devem lembrar, alguns de vocês devem ter acompanhado. Quem não acompanhou pode, inclusive, ir visitar lá o meu canal no YouTube, que os episódios estão lá, do programa Mulheres na Pandemia, que foi uma iniciativa que eu tive. Daí eu convidei a Margarete Pedroso, minha querida amiga jurista, e nós então sustentamos durante o ano de 2020 inteiro
esse programa chamado Mulheres na Pandemia, no qual nós convidamos uma série de mulheres, as mais variadas possíveis e imagináveis, e eu aprendi muito. Fundamentalmente foi um programa formativo, informativo, mas principalmente formativo para mim. Em alguns momentos, inclusive, muito difícil, assim, eu tive que rever uma série de questões minhas, de posições minhas muito importantes, mas foi fundamental. Aliás, isso me permite, gente, olha só quem está chegando aí. Eu estou brincando aqui com o pessoal que desde o boa noite até a apresentação nós já abrimos um leque de questões aqui, né? Então, voltando um pouquinho à questão da minha apresentação como dona de casa, antes de psicanalista, escritora e editora, eu acho que isso tem a ver também com uma autorização de estar aqui hoje. Porque, evidentemente, que eu estou aqui a partir da minha formação como psicanalista, minha formação permanente, a minha prática clínica de mais de 30 anos, meu interesse pela feminilidade, já bastante, vamos dizer assim, antigo, né? Expresso inclusive no meu livro Feminilidade e Experiência Psicanalítica, que está aqui, ó, sempre junto comigo, já na terceira edição pela Lavatos Prodel. Mas eu estou falando de um outro tipo de autorização. Claro que é uma autorização que a gente conquista no divã, na nossa análise, na nossa longa análise, né, que produz no final um analista, que é o que se autoriza por si mesmo, mas a autorização produzida no divã, ela dá a condição de possibilidade para você se autorizar ao longo da sua vida em outros aspectos também. Isso não é uma coisa assim que se dá de uma hora para outra, né? Um belo dia você termina a sua análise e você está totalmente autorizada em relação a tudo. Sobretudo se você é uma mulher nessa sociedade em que a gente vive. Então, é um processo permanente de autorização. Eu estou dizendo isso para que vocês saibam, isso é um testemunho que eu dou aqui, que não é fácil estar aqui. Vocês talvez não imaginem, vamos dizer assim, tudo que está junto, né, tudo que vem junto com o fato de eu estar me autorizando aqui enquanto psicanalista, enquanto dona de casa, enquanto mulher, enquanto feminista e nesse sentido enquanto ativista também. Vocês sabem que durante muito tempo houve muito preconceito da parte de alguns psicanalistas, né, em relação a nós, psicanalistas, podermos estar na cidade dos discursos nos colocando em relação a questões políticas, a questões sociais, a questões culturais, a questões da sociedade, não é? Como se nós fôssemos assim funcionários do inconsciente e funcionários de gabinete, né? Isso independente do gênero, não é? Do psicanalista ou da psicanalista. Mas para as psicanalistas mulheres ainda tem uma dificuldade a mais, porque se você fala de uma certa reivindicação das pautas feministas, imediatamente você muitas vezes é taxada de histérica, não é? Como se você estivesse querendo derrubar o mestre, né? Ou tivesse numa eterna insatisfação. E também, quer dizer, tem duas coisas aí. Primeiro, reduzir essas pautas e essa luta por direitos a um fenômeno clínico, ou a um tipo clínico, e mais ainda como se isso fosse pejorativo, não é? Como se você supostamente histérica, porque ninguém sabe o diagnóstico de ninguém a não ser sob transferência, né? Mas como se classificar alguém de histérica fosse xingamento, né? Então, é preciso romper com muitos preconceitos, né? Muitas mordaças, né? Muitas vezes invisíveis, né? E assim, difíceis de perceber, muitas amarras para que eu possa estar aqui hoje me autorizando a falar com vocês a respeito de um tema muito importante, muito significativo, muito relevante, que é o tema da violência contra as mulheres e o que a psicanálise tem a dizer sobre isso.
Então eu vou lembrar para vocês que eu escolhi a data de hoje para falar sobre esse assunto, porque hoje, dia 25 de novembro, é considerado pela ONU o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Vejam que essa declaração da ONU, ela é extremamente pretensiosa e ousada, não é? Não é o dia contra a violência dirigida às mulheres. Não é um dia de luta contra a violência dirigida às mulheres. É um dia né, internacional da eliminação dessa violência. Então a gente já tem várias coisas importantes para a gente conversar aí. A primeira delas é que a ONU reconhece a violência contra as mulheres como um caso específico de violência, que é um tipo de violência de gênero, não é? Em segundo lugar, é considerado vamos dizer assim, uma afronta, né? Um ataque aos direitos humanos, uma violação dos direitos humanos. Então, a violência contra as mulheres é reconhecida pela ONU como uma violação de direitos humanos. Então, nós estamos num nível de problema da humanidade, não é um problema específico das mulheres, não é? É um problema de direitos humanos e um problema que a ONU supõe que precisa ser eliminado. Precisa, deve e pode ser eliminado. Então, vejam que coisa mais importante que é essa data, não é? Porque isso significa que nós temos um caminho, que nós temos uma meta. E que ainda que essa meta seja, vamos dizer assim, difícil, seja árdua, seja talvez demande um tempo, não é? Bastante largo para que seja alcançada, ela tem que estar no nosso horizonte, como o Eduardo Galeano falava da utopia, não é? Ela precisa estar colocada como meta, assim como a questão do aquecimento global, assim como a questão das metas para a gente diminuir a emissão de carbono. Então, é algo que tem a ver com uma conquista da humanidade, a eliminação da violência contra as mulheres, né? Lembrando então que essa data foi declarada pela ONU em 1999, embora ela já tenha surgido assim como uma proposta, curiosamente no encontro feminista latino-americano em 1981, né? E ela foi proposta justamente por um fato histórico que foi o assassinato de duas ativistas, duas irmãs ativistas, né? E que lá na República Dominicana, né? Pela ditadura, né? Da época da República Dominicana, e que de alguma maneira condensou ali, não é? Sob vários aspectos, assim, esse fenômeno da violência contra as mulheres, e é importante a gente lembrar, eu acho que dessa origem, porque vocês vejam que a data surge a partir de um tipo de violência, inclusive política, não é? Isso é uma coisa que a gente vai falar também um pouco hoje, né? Eu diria para vocês assim que qualquer tipo de violência de gênero, especificamente aqui no caso dirigido às mulheres, é uma violência política. Isso acho que é uma coisa que a gente vai precisar entender e conversar também. Bem, então até agora eu falei boa noite, me apresentei e apresentei o tema, e nisso já surgiram várias e várias e várias questões, né? Agora eu queria falar um pouco para vocês a respeito da questão de o que a psicanálise tem a dizer sobre isso, sobre esse assunto.
quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, quem eventualmente já leu o meu livro, ou os artigos que eu tenho publicado, ou segue meu seminário, ou mesmo minhas redes sociais, deve saber que eu procuro sempre trazer a psicanálise para essa conversa com essas outras áreas, né? Sempre o que me orienta é assim, o que a psicanálise pode contribuir? E o que a gente pode aprender também, não é? Escutando, principalmente, os movimentos sociais, as ativistas, no caso aqui seria, né, seriam as feministas, né? Mas o ativismo de uma maneira em geral, o que nós psicanalistas precisamos nos abrir para escutar, né, e aprender com isso e avançar com esse diálogo e o que também a gente pode contribuir para esse diálogo a partir do que a psicanálise nos ensina, né? E para isso, para tanto, para a gente poder entrar nessa conversa, a gente às vezes precisa desfazer alguns mal entendidos. Eu sempre costumo dizer que às vezes a gente precisa dar uma capinada, né, para poder aparecer ali o terreno em que a gente quer plantar para que ele possa ser fértil, porque às vezes tem tanto mato, tanta erva daninha ali no meio que a gente não consegue nem enxergar direito assim, né? Qual é o tipo de terra que tem ali, o que a gente pode plantar e semear ali. E às vezes eu acho que no diálogo entre psicanálise, teoria de gênero e feminismo, existe muito ruído. E muitas vezes a gente precisa, então, antes da gente começar a conversar, deixar algumas coisas claras, né? Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente deixar claro é que a psicanálise não é uma teoria de gênero. A psicanálise pode dialogar com as teorias de gênero, com a teoria queer, não é? Mas ela não é em si uma teoria de gênero. É, essa é uma primeira questão, né? Porque a psicanálise trabalha com uma noção muito complexa, né? E muito anti-intuitiva, eu diria assim, e muito difícil, porque não é uma noção evidente, é uma noção que não é essencialista, vamos dizer assim, que é a noção de inconsciente, de sujeito do inconsciente, né? E a partir daí decorre uma noção de sexualidade, uma noção de desejo, uma noção de gozo, uma noção de corpo, uma noção de laço social que é muito original e muito diferente das concepções que essas mesmas palavras têm em outras áreas. Então, às vezes, nós estamos usando a mesma palavra para dizer coisas diferentes dependendo do campo em que a gente se encontra, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante também da gente lembrar. Então, a psicanálise não é uma teoria de gênero e tampouco a psicanálise opera, vamos dizer assim, com uma perspectiva biologicista da diferença sexual, não é? Então, embora isso já tenha sido um grande tema de debate, inclusive entre os psicanalistas, que passava em algum momento pela questão da diferença anatômica, e hoje a gente sabe que mesmo a questão da diferença anatômica, a própria noção de anatomia no que diz respeito aos genitais, não é? E aos caracteres sexuais chamados de secundários, é algo bastante complexo, muito mais do que a gente poderia imaginar num primeiro momento, assim como se fosse uma simples manifestação de uma diferença genética, né? Hoje, inclusive, a própria biologia já avançou muito em relação a isso, depois eu posso até comentar um pouquinho com vocês a respeito disso. É uma área de pesquisa muito interessante, mas assim, sendo breve, a gente poderia dizer que o binarismo, que foi durante muito tempo, encontrou assim, um respaldo supostamente científico, hoje a gente poderia afirmar com bastante tranquilidade que ele é um discurso, né? O binarismo é um discurso. Essa coisa de que há dois sexos e que isso é biológico já caiu por terra na própria biologia, né? Então, mas é curioso porque, embora essa discussão passasse ali, né, pela psicanálise em um determinado momento, pela questão da diferença anatômica,
com o avanço da própria psicanálise, assim, do movimento, da história do movimento analítico, sobretudo depois do Lacan, é, é, é absolutamente, vamos dizer assim, consensual, eu diria, não é? Que a questão do sexo é uma questão de discurso, não é? É, não apenas o binarismo é um discurso, mas é um discurso do poder, é um discurso que a gente chama de discurso universitário, né? Mas qualquer manifestação sexual é uma questão de discurso, é uma questão de linguagem, né? Então, a psicanálise não trabalha com uma noção essencialista, com uma noção, vamos dizer assim, biologicista da sexualidade, né? Então, nesse aspecto específico, a psicanálise é herdeira, né? A psicanálise pós, né? Sobretudo a psicanálise lacaniana, a psicanálise pós, digamos assim, anos 50, né? Ela é herdeira da Simone de Beauvoir, né? Ela é herdeira desse livro magnífico aqui, que a Júlia Kristeva chama de uma verdadeira revolução antropológica, no sentido de que ela diz que esse livro marca um antes e um depois, para nós pensarmos a questão das relações amorosas e sexuais, né? É incontornável, não há como nós debatermos isso sem passarmos pela Simone de Beauvoir. E eu digo que o Lacan é herdeiro das questões que a Simone de Beauvoir coloca nesse livro. Ele acolhe as questões que ela coloca. Embora Simone de Beauvoir tivesse uma leitura bastante prejudicada, eu diria assim, da psicanálise, né? Ela cita no segundo capítulo do Segundo Sexo a psicanálise a partir de comentadores que leram mal Freud, né? E entenderam mal, quer dizer, tem muitos problemas que Freud nos deixou de herança em relação à questão da feminilidade, mas não necessariamente os problemas que a Simone de Beauvoir identifica nessa leitura um pouco enviesada, que aliás o Lacan percebeu também, por isso que ele propõe o retorno a Freud, porque ele percebeu quão enviesada estava a leitura do Freud nos anos 30, né? 30, 40, etc. Então, mas as questões que ela levanta, não é? São questões muito importantes, extraordinariamente atuais, eu diria, sobretudo a questão da divisão entre a mulher e a mãe, a questão do problema da maternidade, não é? E o Lacan, ele é muito sensível a essas questões e ele trabalha isso, e a leitura que ele faz do Freud, o retorno a Freud que ele propõe, eu diria para vocês que é um retorno não sem Simone de Beauvoir, né? Então, vejam, a psicanálise não é uma teoria de gênero, a psicanálise não é essencialista, tampouco biologicista, sobretudo a psicanálise de orientação lacaniana. A psicanálise tem uma concepção muito original, muito especial em relação à questão da sexualidade, e o Lacan tem as famosas fórmulas da sexuação, né? Nas quais ele escreve ali fundamentalmente modos de gozo. Então vocês vejam que não dá para a gente discutir fórmulas da sexuação sem entender o que é o gozo. E evidentemente essa live aqui não é para falar sobre gozo, mas eu preciso deixar isso indicado. Eu preciso deixar indicado também que gozo em francês, Lacan era um psicanalista francês, escrevia em francês, falava francês, e gozo em francês é feminino, é la jouissance, né? Então é muito interessante a gente pensar que a questão da sexuação passa por algo que já na própria língua, né, aponta para alguma coisa do feminino. Interessante também a gente lembrar que mesmo antes do Lacan, a psicanálise ela traz algumas contribuições fundamentais para a gente pensar a questão da feminilidade na contemporaneidade a partir do século XX. Por exemplo, o fato de as mulheres serem consideradas sujeitos de desejo, não é? Além de sujeitos de direito. Isso lá desde Freud. Outro ponto que eu considero fundamental, e nesse ponto justiça seja feita, Freud antecipa Simone de Beauvoir, é justamente a questão da não sobreposição da mulher com a mãe, que é um dos mitos do patriarcado, né?
dos pilares, mais do que mitos até, né? Um dos pilares do patriarcado é a sobreposição de mulher e mãe, e eu diria mais do que sobreposição, redução da mulher, não é? A maternidade e a função procriativa, reprodutiva e todos os cuidados decorrentes disso que vem depois do tempo necessário para se criar uma criança, não é? Então, Freud, ao desvincular, não é, a maternidade da mulher, da feminilidade, ele está sendo extremamente avançado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não reduzir toda a teoria e a clínica freudiana, não estou nem falando de Lacan, à inveja do pênis, né? Que é vamos dizer assim, pedrinha no sapato do diálogo entre as feministas e os psicanalistas, né? A tal da inveja do pênis. Nesse ponto, eu diria que também o Lacan deu uma contribuição enorme, né? Deu um passo muito grande quando ele diz algo que hoje em dia para nós parece até banal, mas que é a questão de que a maternidade é uma função. E isso o Lacan não diz lá no final do seu ensino, ele diz lá nos anos 50, né? Dizer que a maternidade é uma função é dizer que qualquer um pode ocupar esse lugar, ou seja, não tem nada a ver com ter útero, não tem nada a ver com ter mama. Cuidado, né, gente, com esse feminismo, algumas parcelas, né, de um certo feminismo que ficam de novo querendo reduzir a mulher a uma vaca leiteira parideira, né? Muito importante a gente pensar nos direitos reprodutivos, muito importante a gente pensar na humanização do parto, muito importante a gente pensar na humanização das relações, muito importante tudo isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para não retroceder a um momento anterior a Simone de Beauvoir, não é? E dizer que mulher é quem tem útero e quem tem teta e que a gente nasceu, porque a gente tem esse corpo para parir, não é? E amamentar filho, né? Isso é uma coisa muito importante também da gente ter esclarecer alguns mal entendidos em relação a essa pauta, né? A tal da livre demanda. Sabemos, né, como psicanalistas, que não existe livre demanda, né? A demanda sempre é condicionada por uma série de elementos estruturais, né? Então, vocês vejam como esse diálogo é muito frutífero, muito fértil, se a gente limpa essas tais dessas ervas daninhas aí que ficam prejudicando às vezes a nossa leitura, não é? Então essa é uma introdução que eu queria trazer aqui para vocês e dizer para vocês que eu considero muito importante que o Lacan tenha mantido ali nas fórmulas da sexuação a palavra mulher. Eu acho que foi um ato feminista do Lacan. Lacan que desvincula radicalmente amor de gozo no que diz respeito à mulher. Ele diz claramente que o gozo feminino, que ele chama de outro gozo, que vai além do gozo fálico, e não é complementar em relação ao gozo fálico, ele não é prova de amor, ele não é signo de amor, ele não tem nada a ver com amor. Isso é extremamente radical e feminista da parte do Lacan, né? Que sempre foi colocado historicamente, até o próprio Freud, que para a mulher é muito importante ser amada, né? E que ela pode eventualmente até renunciar e suportar a frigidez e a insatisfação sexual em nome do amor, em nome de uma série de outras coisas. E Lacan radicalmente separa amor e gozo no que diz respeito à questão da experiência da mulher com o próprio corpo e com o parceiro ou a parceira, né? Independente aí da questão de gênero, né? Na questão sexual. Então, eu acho muito importante Lacan manter ali, né, chamar esse lado aberto, esse lado não todo fálico, esse lado que resiste a uma colonização fálica, não é? E portanto a um fechamento, e portanto a uma contabilidade, portanto a uma relação de poder, esse lado aberto, esse lado que resiste, não é, a um fechamento, resiste a uma nomeação absoluta, a uma classificação absoluta e etc., chamar esse lado de lado mulher. Né? É claro que cabe aí qualquer gênero, cabe aí qualquer corpo, cabe aí qualquer tipo de
parceria, seja amorosa, seja erótica, seja sexual. Mas é importante, estrategicamente, chamar isso de mulher. Então, aqui eu já vou dar um outro passo, que é essa questão da questão da estratégia, né? Porque, evidentemente, eu vou fazer aqui, inclusive, um paralelo com vocês, que é o seguinte, é a questão do racismo, né? A gente poderia também usar o paralelo do capacitismo, a gente poderia usar o paralelo da LGBTQIA+ fobia, né? Que é, a gente precisa levar em conta vários planos nesse debate. Então a gente precisa levar em conta um plano político, mas a gente precisa levar em conta também um plano estratégico e um plano tático. Então vejam, vamos pegar a questão do racismo, aí depois eu volto para a questão do feminismo. Em relação à questão do racismo, a gente sabe que não existem raças no sentido estrito, não é? No sentido biológico. Isso também já caiu por terra há muito tempo. A ciência já provou que aquelas experiências bizarras que eram feitas com crânio de gente branca, crânio de preto, crânio de judeu, crânio, né, e outras coisas piores, né, experiências nazistas e tal, para mostrar a inferioridade de algum tipo de raça e tal. Hoje em dia já se sabe que todo mundo tem o gene do egípcio e do chinês, e essa coisa do DNA, tem 1000 experimentos que mostram que todo mundo tem o gene tudo misturado. Não existe raça, não existe isso. No entanto, existem pessoas racializadas. Por quê? Porque não há realidade que não seja de discurso. Isso é Lacan, purinho Lacan, citação, não é? Toda a realidade é uma realidade do discurso. O significante, a linguagem é a causa do gozo, não é? Então, o discurso cria realidades. Então, o discurso racista, que é um discurso fundamentalmente de poder, supremacista, né, ele cria raças inferiores. Nem que ele cria raças inferiores, passa a haver corpos racializados, e esses corpos passam a ser explorados, e daí você, historicamente, cria, não uma dívida, né? E para você resgatar essa dívida, para você poder lutar contra essas diferenças, não diferenças saudáveis, não diferenças que levem em conta a diversidade, mas diferenças que servem tão somente para justificar a exploração, a dominação, não é? E muitas vezes, em alguns casos, a eliminação de alguns em relação a outros, não é? Elas precisam, como diz o significante que a ONU escolheu, precisam ser eliminadas, e para que elas sejam eliminadas, elas precisam ser reconhecidas, não é? Então a gente precisa reconhecer as pessoas pretas e resgatar essa dívida através de sistemas de cotas, de sistema de justiça social e etc. Então, eu vou fazer um paralelo em relação à questão das mulheres. É evidente que a gente deseja, não é, uma sociedade onde não haja raças, uma sociedade onde não haja pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, não é? Uma sociedade, eu sou até mais ousado, eu diria, uma sociedade onde não haja classes sociais, não é? Onde não haja capitalistas extraindo mais-valia, né? De proletários, não é? Mas a gente não pode, nesse momento atual, dizer que não há proletário, que não tem luta de classe, que não tem mais isso, que isso acabou, né? A gente não pode dizer, não, a gente tem que falar dos direitos dos seres humanos, não dos direitos dos pretos. Esse discurso universalista, ele é muito perigoso nesse sentido, né? Então, eu vou fazer esse paralelo com a questão do machismo estrutural. Então, vejam, eu espero ver uma sociedade, inclusive, em que a gente não precise falar de gênero. Se eu acabei de falar para vocês que o binarismo é uma criação de um discurso que não tem nenhum respaldo biológico, cada vez mais se sabe disso, por que a lei obriga a gente, quando a gente tem um filho, a gente não registra o filho no cartório se a gente não coloca lá menino ou menina? A gente não registra. A coisa é tão forte, o discurso é tão forte, que você, para registrar uma criança, você tem que colocar lá se é menino ou menina, não é?
Eu vou recomendar uma série de livros para vocês nessa conversa de hoje, e já que eu estou falando desse assunto, vou já recomendar o segundo, já falei da Simone de Beauvoir, já falei do meu, então é o terceiro, na verdade, que chama, é, desculpa, Instagram, Facebook, mas eu vou falar porque é o nome do livro, Inferior é o Caralho. Aliás, bem ambíguo esse termo, né? Inferior é o caralho. Para nós lacanianos, né, já dá para ler de várias formas, né? É, esse livro ele é fantástico porque essa moça, Angela, não sei como pronunciar o sobrenome dela, se é Saini, ela faz uma pesquisa com a ciência. Ela vai atrás dos cientistas e ela vai atrás das pesquisas científicas que ao longo aí da história foram provando que as mulheres são inferiores aos homens ou provando a diferença entre homem e mulher a partir de questões biológicas e a partir daí inferindo uma série de justificativas de comportamentos sociais, desde escolha de profissão até a questão ali do cuidado, da amamentação, passando pela questão dos afetos, enfim, uma série de coisas que são atribuídas a características naturais de homens e mulheres, e ela vai mostrando que essas pesquisas foram feitas por homens, né? E que elas são absolutamente enviesadas e atravessadas pelo machismo estrutural. E é muito interessante, porque o que ela vai mostrando, na verdade, é que é uma balela, né? É uma balela essa ideia de que a biologia, vamos dizer assim, justifica, né, essa diferença, né? Então vocês vejam só como isso é uma questão muito importante, né? E daí decorre, né, gente, que estrategicamente, embora a gente então pense, vislumbre uma sociedade onde nós não vamos mais precisar falar de raça, não vamos mais precisar falar de gênero, no atual momento a gente precisa falar, porque a gente vive sob vamos dizer assim, a regência de um discurso, não é, que separa gêneros e que escraviza alguns, né? E as mulheres, historicamente, são justamente, né, esse gênero que antes do discurso binário era o discurso lá na Grécia Antiga, né? Que só havia um sexo, na verdade não havia dois, só havia um, e a mulher era considerada um homem inacabado, então ela sequer tinha direitos, ali ela estava escravizada quase que literalmente, né, junto com os escravos e com os escravos, as crianças e as mulheres, eles não faziam parte da polis, não é? Não estava na ágora, não tinha voz, não tinha direitos, não tinha, era uma democracia para homens, a democracia grega, não é? Então, vocês vejam que desse lugar de praticamente receptáculo, né, de criação de corpos e de sequer ter o status de ser um sexo, um segundo sexo, para usar o termo da Simone de Beauvoir, lá na Grécia Antiga, passamos, né, para sermos o segundo sexo, né, e um sexo essencializado, né, a partir das suas funções reprodutivas que correspondia, vamos dizer assim, a um interesse do capitalismo. Isso é muito importante que a gente reconheça. Então, o primeiro tipo de violência que eu gostaria de trazer aqui para a gente analisar é uma violência, e isso eu até estrategicamente pensei, não apenas em favor de um raciocínio, né, lógico, da gente ir construindo um raciocínio, mas também eu acho que para desarmar um pouco os homens que estão aqui, que a gente precisa trazer para a conversa, né, como até algumas pessoas colocaram ali no meu Instagram durante esses dias, mas assim, que a primeira violência, então, é uma violência estrutural, não é? É uma violência do discurso.
Isso é uma coisa muito importante que seja colocado, não é? Esse discurso, né, que inventa, vamos dizer assim, a mulher, que inventa a mulher, nesse lugar, né, de redução às funções reprodutivas, né? Vocês vejam que, enfim, eu já falei muito sobre isso, também não dá tempo de me aprofundar muito nessa questão aqui, mas eu digo que mulheres e crianças, a noção que a gente tem, né, a partir da modernidade de mulheres e crianças, nasceu no mesmo parto, né? Mulher e criança nasceu junto. Por quê? Porque quando surge a criança, bem, e surge junto com a família burguesa, né? É, então, olha só que interessante, né? Se a gente for pensar em termos de patriarcado, o patriarcado, paradoxalmente, começa a agonizar com o surgimento da família burguesa. Você vê que ele vem agonizando já faz séculos, mas é assim mesmo, né, gente? Em termos históricos, as coisas demoram séculos. Então, é interessante que às vezes a gente acha que o pai da família burguesa, assim, ele é o cúmulo do patriarcado, na verdade é o contrário, né? O cúmulo do patriarcado é lá o que a gente chama de discurso do amo antigo, é aquele pai que tinha poder e direito a tudo, a terra, as ovelhas, as mulheres, as crianças, direito de vida ou morte, né? O Estado moderno, né? O Estado capitalista, de alguma maneira, ele institui uma mediação, né? Justamente chamada Estado, né? Entre a lei, né? E o poder, vamos dizer assim, do pai, né? É justamente essa diferença que passa a acontecer aí, né? No sentido de um poder atribuído, né, a esse cidadão por Deus, né? Todo-Poderoso. Eu vou só dar uma desligadinha aqui, gente, de um negócio aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir sem derrubar. Ah, sim. Pronto. Porque estava entrando aqui um barulhinho de WhatsApp. Há um poder que já é, de alguma forma, distribuído, né? Quer dizer, o pai da família burguesa, ele é um pai também, de alguma maneira, submetido a uma lei, né? Ele não pode mais tudo, né? E também submetido, vamos dizer assim, ao discurso da ciência, né? Que surge aí, que já não é mais o discurso religioso e que é justamente o discurso que cria essa questão do binarismo e um discurso que tira poder das mulheres, né? Porque as mulheres tinham um poder, né? E era o poder justamente que foi colocado depois nas bruxas, né? Foram chamadas de bruxas essas mulheres que tinham esse poder. Aliás, um dos livros da Silvia Federici, né? Mulheres e Caça às Bruxas, que eu recomendo muito para vocês também, tá? Depois eu vou falar de outro livro dela daqui a pouco. E que mostra claramente como se tratou a queima, né, das mulheres na fogueira, classificadas, né, de bruxas. Tratou-se ali de uma questão de mudança, claramente de uma mudança de poder, de tirar o poder, principalmente o poder, vamos dizer assim, do que a gente poderia chamar de medicina, né, atualmente, das mãos das mulheres, da sabedoria feminina, né? E transformar isso fundamentalmente num saber do lado dos homens, né? E a partir de então a ciência passou a ser coisa de homem e as mulheres então tinham que ficar ali cuidando das crianças, né? Desse núcleo familiar, parindo, né? Reproduzindo e cuidando das crianças, né? Sendo que na configuração anterior as crianças eram ali cuidadas pela comunidade, estavam ali junto no campo e tal. Até porque não havia escola e não havia noção moderna de criança com a qual a gente está acostumado, né? Então, quando aparece essa noção moderna de criança, que tem que ficar ali 15 anos, né? Agora é 35, né, gente? Mas assim, né, tinha que ficar 15 anos ali sob cuidado, né? De alguém. Quem era esse alguém, adivinha? Quem que era alguém que ia ficar ali cuidando? Aí crescia um, vinha outro e outro. Então a mulher ou estava grávida, ou tinha acabado de parir, ou quando acabava o resguardo, engravidava de novo, estava amamentando, então assim, era a vida inteira fazendo isso, né?
E então vocês vejam como é estrategicamente fundamental esse lugar de dona de casa, né, da mulher, para a sustentação do capitalismo. E aí justamente isso que a Silvia Frederici vai trabalhar nesse livro fantástico chamado O Patriarcado do Salário, né, no qual ela vai dizer uma coisa que pode parecer um pouco chocante, e que quem pela primeira vez me falou isso foram as prostitutas com as quais eu conversei no Mulheres na Pandemia, que é o seguinte: o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Né? O que ela quer dizer com isso? Ela faz um trabalho muito interessante, né, que chama Gênero em O Capital de Marx, né? Ela vai fazer uma volta a Marx. Ela é marxiana, isso é muito interessante porque ela de maneira alguma exclui a questão da luta de classes, né? Mas o que ela diz, eu vou só ler um trechinho aqui para vocês da Bruna Della Torre, que é a pessoa que escreve aqui o prefácio do livro, que vai dizer o seguinte: olha só, na história do marxismo, o gênero foi abordado de forma recorrente como uma questão cultural, relegando a condição de superestrutura que a própria cultura muitas vezes ocupou. Nesse livro, Silvia Federici demonstra que uma análise materialista desse tema é, ao contrário, capaz de produzir uma revolução na interpretação de Marx e do capitalismo, ao expor como o trabalho doméstico não remunerado é elemento determinante na composição do valor da força de trabalho. O salário patriarcal, produto de uma reforma social e política que disciplinou a classe trabalhadora e empurrou as mulheres para a esfera do trabalho reprodutivo, ocultou ao longo da história do capitalismo áreas inteiras de exploração. Ele conferiu aos homens o poder de comandar o trabalho e o corpo das mulheres, transformando a casa numa fábrica da classe trabalhadora. Forte, hein, gente? É muito forte isso, né? Então, vocês vejam que importante, né, essa questão do trabalho reprodutivo e do trabalho de cuidado doméstico, cuidado dos filhos, criação dos filhos e tal, ser considerado um trabalho, né? E um trabalho que, inclusive, ela coloca como sendo fundamental para a estratégia capitalista de dominação, né? E, portanto, isso nos coloca, por mais que nós tenhamos conquistado uma série de direitos, num lugar não tão diferente assim do tal do lugar da mulher na Grécia Antiga. E é um pouco chocante para nós, né, reconhecermos isso, mulheres ocidentais, brancas, né, ou seja, mulheres que temos supostamente os direitos que foram reivindicados pelas sufragistas, conquistados e também pós geração de 68, portanto, supostamente temos o direito a usar pílula anticoncepcional, temos o direito a fazer aborto, nós brasileiras não, né? Mas as europeias têm. Então, supostamente temos esses direitos conquistados, mas no fundo, se a gente pensa sobre esse aspecto que a Federici está colocando aqui, nós não somos tão diferentes assim, não estamos tão distantes assim das mulheres afegãs. Não é porque a gente posta foto, né, de biquíni no Instagram, né, e elas usam burca, né, que nós não estamos, de alguma maneira, também submetidas a essa violência estrutural. Isso acho que é uma coisa muito importante, porque essa questão da violência estrutural, ela tem a ver fundamentalmente com o patriarcado no capitalismo, né? Que já é um patriarcado agonizante, mas um patriarcado que justamente porque está agonizante, vai tentar desesperadamente estender os seus tentáculos na dominação daqueles corpos, né, que estão ainda sujeitados a ele, né, já que ele também está sendo explorado, né, esse pai do capitalismo sendo explorado, né, e sendo ele também de alguma maneira escravizado pelo capital, né. Daí a importância, gente, ainda em termos da questão estrutural, né,
da gente ler livros como esse, por exemplo, né? Feminismo Branco, das sufragistas às influenciadoras e quem elas deixam para trás, né? Da Koa Beck, que vai justamente mostrando o quanto, não é? Um certo feminismo branco e corporativo, né? Vai reproduzindo esses sistemas de dominação, né, do capitalismo, né, a questão justamente da extração da mais-valia, né, e inclusive muitas vezes acaba ajudando a explorar outras mulheres. Olha a Neuza maravilhosa que entrou, que tem um artigo incrível sobre isso justamente. Aliás, Neuza, se você puder, por favor, colocar aí o título do seu artigo. Eu estou falando aqui sobre o feminismo branco, né? Sobre como a gente precisa falar da questão do racismo. E aí eu recomendo para vocês algumas questões, alguns livros, né? Também muito interessantes. A respeito disso tem vários outros, é claro, mas só para deixar alguns indicados para vocês. Bom, o clássico, né? Da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, né? Que justamente a Angela Davis também, né? Sempre muito atenta a essas questões estruturais, colocando, né? O quanto é indissociável, né? A gente pensar na questão do feminismo, seria um feminismo ingênuo, né? Um feminismo que não incluísse, né, a questão da raça e da classe, né? E outro clássico também da Lélia Gonzalez, né? Por um feminismo afro-latino-americano. Bem, essas são algumas considerações assim de abertura, né? E eu reforço isso, inclusive com quem está entrando agora, né? O quanto eu estou aqui dizendo, né, que a gente precisa reconhecer que a violência contra as mulheres é algo, em primeiro lugar, antes de mais nada, uma violência estrutural. Sob esse ponto de vista, não há mulher, né? Ainda que, de novo, lembrando que a gente espera um dia viver numa sociedade em que a gente não precise falar de gêneros, mas enquanto nós estivermos vivendo numa sociedade sob o regime do binarismo, que é um discurso, né, é importante sim que a gente fale na categoria mulher, né? Por isso que eu considero então um ato feminista do Lacan chamar esse lado aberto, que qualquer corpo pode se inscrever ali, de lado mulher, né? Porque a gente fazer um apagamento da mulher, do significante mulher, da nomeação mulher nesse momento histórico, seria similar a gente fazer um apagamento da questão do preto ou da preta, da mulher preta, né? Ou fazer um apagamento da categoria indígena, ou fazer um apagamento da categoria LGBTQIA+, ou fazer um apagamento da categoria pessoa com deficiência, né? Então, estrategicamente, a gente precisa reconhecer esses corpos racializados, esses corpos excluídos, né? Eu diria, então, já que é para falar de gênero, né? Esses corpos generalizados, né? A gente precisa reconhecer o corpo da mulher como um corpo generalizado, né? Mesmo advertidos, né? De que isso é uma categoria que a gente espera que seja provisória, né? E que seja dialeticamente, então, ultrapassada ao longo da história, né? Eu falei da Neuza, a Neuza Maria é uma autora maravilhosa, uma das mulheres que concebeu, junto com a Patrícia Almeida, uma cartilha incrível de educação contra o abuso sexual de crianças, e é um projeto muito bonito do qual eu participo também, chamado Eu Me Protejo. Eu já deixo aqui indicado para vocês visitarem o Instagram. Vocês podem baixar gratuitamente tanto a cartilha como uma série de outros materiais que foram sendo construídos ao longo desse trabalho, bonequinhos, camisetas, historinhas, musiquinhas, um material imenso para professores.
para pais, para a família, para as próprias crianças, para que a gente possa fazer esse trabalho permanente de educação sexual e de prevenção ao abuso, né? Lembrando que uma porcentagem extraordinária, né, de crianças abusadas são meninas, não que meninos também não sofrem, né, abuso sexual, mas uma quantidade enorme, né, de meninas, né, a maioria das crianças abusadas ainda são, né, meninas. Esperamos que no futuro não sejam nem meninas nem meninos, né, que a gente também, essa questão do abuso é uma outra questão também muito interessante da gente ler, como ela é também um efeito e um sintoma do patriarcado, né? E sim, esse comentário aqui que a Neuza tá fazendo, né? É muito interessante mesmo, que nós podemos oprimir outras mulheres. Claro, assim como negros também podem, né? Oprimir outros negros, no sentido de que eles também, isso é um dos efeitos, né? Do racismo, do machismo, fazer com que as próprias vítimas, né, desse discurso sejam cooptadas e passem a agenciá-lo, né? Bom, gente, para a gente poder avançar aqui, né, senão a gente vai ficar realmente a noite inteira, essa violência, que é uma violência estrutural, né, então ela não é necessariamente, ela não deve ser fulanizada, né, ela não é necessariamente praticada por A, B, C, D ou E, evidentemente ela é encarnada, né, nas relações de trabalho, nas relações políticas, nas relações pessoais, nas relações amorosas, nas relações familiares, né? E a gente sabe que existem, então, vários tipos de violência. A gente, às vezes, está meio que acostumado a associar a violência muito com uma questão que envolve algum tipo de dano físico, né? E a violência física certamente é uma violência muito séria, inclusive coloca em risco a própria vida, né, da pessoa, mas existem outros tipos de violência que precisam ser considerados, como a própria violência sexual que a gente está falando, né, a violência psicológica, né, a violência patrimonial, a violência moral, a violência política, que agora inclusive teve um debate muito interessante a respeito disso, né? O direito das mulheres poderem amamentar, não é? As deputadas, as vereadoras, a questão das cotas, que muitas vezes é completamente cooptado também, usado de uma maneira perversa, né? Para perpetuar aí as relações de poder. Então, enfim, a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando, dando exemplos e desdobramentos, né, desses vários tipos de violência, né? Mas eu optei mesmo, né, durante essa semana, vocês devem ter me acompanhado, né, aí ao longo dos dias, eu escolhi, né, falar mais sobre esse aspecto da violência psicológica, né? É, e aí a gente entra em alguns aspectos muito interessantes, né? É curioso, assim, como é, a gente, por exemplo, pode reconhecer alguns tipos de violência que ficaram mais populares, assim, no sentido de que foram mais divulgados, né? Inclusive pela mídia, pela mídia branca, né? Pela grande mídia, porque são tipos de violência normalmente praticados, né, nos meios corporativos. E aí são violências que atingem também as mulheres brancas, né? Justamente aquilo que eu estava falando com vocês, né? Em relação ali ao livro, né, da Koa Beck, que fala, né, sobre quem, né, as feministas brancas deixaram para trás, né? E não à toa também são termos que surgiram nos Estados Unidos, né? Porque embora eles não deixem de ser, de constituir de fato violências, né, psicológicas, eles atingem, né,
uma parcela das mulheres que é uma parcela privilegiada, né? É, então, os dois termos, né, o interrupting e o mansplaining, né, que são termos em inglês, que na verdade tem a ver aí, né, com uma conjunção de palavras, né, que diz do homem que interrompe a mulher quando ela está falando, né, e do homem que quer ensinar a mulher, né, a falar sobre um assunto do qual ela é especialista, né. São tipos de comportamento, vamos dizer assim, tão triviais, né, que custa para a gente reconhecer que eles são uma manifestação de poder e, portanto, uma manifestação de violência, né? Então, a gente assiste isso cotidianamente e também é um preconceito a gente achar que porque esse tipo de violência é mais praticado no meio corporativo, né? Eu digo meio corporativo porque é da onde surgiram esses termos mesmo, né? Meios empresariais, americanos e tal. Mas assim, a gente pode claramente, não sei se tem alguém aqui na live que é professora ou professor universitário, né? Ou em escola, enfim. A gente vê claramente na academia isso acontecendo, claramente no meio jurídico isso acontecendo, né? Outro dia teve um exemplo claríssimo no Supremo, né? Que a Rosa Weber foi falar um negócio, um deles já entrou e falou em cima dela, né? Não deixou acabar de falar e começou a explicar exatamente o que ela tinha acabado de falar, né? É, é, mas é um preconceito a gente achar que isso só acontece nesses meios, né? Como se nas classes populares isso não acontecesse. Eu diria ao contrário até, que nas classes populares talvez muitas vezes isso aconteça de uma forma tão naturalizada, né, que talvez seja até mais difícil de identificar. Assim como o contrário, a gente tem um preconceito muito grande no sentido de achar que violência doméstica e que mulher só apanha mulher que mora na favela. Isso é um preconceito absurdo, né? Mulher de classe média apanha, mulher rica apanha, né? Mas a questão é que as classes populares, elas ainda guardam, acho que cada vez menos, infelizmente, né, até uma questão territorial muito mais comunitária, não é? E isso que muitas vezes é considerado uma coisa assim deselegante nas classes altas, né, ou nas classes média alta e tal, que é de você se meter na vida do vizinho. Nas classes populares inclusive uma questão de solidariedade, é uma questão de sobrevivência. Um cuida do filho do outro, pega ali uma xícara de açúcar, né? E tem aquela coisa muito mais em rede, que de alguma maneira também faz com que, lembrando aí do Felipe Herés, né, da história da vida privada, a vida é menos privatizada, que aliás é mais né, voltando, vocês vejam como as coisas vão se comunicando, né? O que eu falei lá da questão da violência estrutural que tem a ver com a família burguesa, que tem a ver com o capitalismo, que não é uma questão de guerra dos sexos, né? De homem contra as mulheres, né? É uma questão estrutural, né? Então vejam só, né? Quer dizer, se a mulher ela fundamentalmente tem uma função procriativa, né, dentro desse discurso do binarismo, etc., e o lugar dela na sustentação da sociedade capitalista é, essa de reproduzir, de cuidar das crianças, né, ela não pode falar muito também, então ela é silenciada, né, e todas as coisas que envolvem a questão do saber, do conhecimento, como eu falei da questão da ciência, né, da outra pesquisa e tal, passa a ser domínio dos homens. E isso vai sendo incorporado por gerações, né? Quando você dá de presente de Natal para o seu filho um negocinho de montar, de engenheiro, um negocinho de químico, ou sei lá o que, né, desse tipo, e dá uma boneca para sua filha, e, sem perceber, você está sendo reprodutor dessa
não apenas desse discurso, né, mas também dessa identificação, né, de um corpo a um gênero e de um gênero a características que são naturalizadas, né? E que já vem embutido nelas relações de poder. Porque a gente poderia falar, bem, mas o que que tem? Por que que um engenheiro, um químico é mais importante do que trocar fralda, cuidar da criança ou fazer comida? Concordo, né? Mas quanto ganha um químico, quanto ganha um engenheiro e quanto ganha uma doméstica? Ou menos ainda uma do lar, que não ganha nada, né? Como a Federici nos mostrou, né? Nós somos a base do capitalismo, né? A pandemia mostrou muito isso, né, gente? Mostrou muito isso. Assim, na hora que caiu, né, a coisa da economia, da produtividade, que as pessoas naquele momento pior tiveram que parar, aí se desmantelou a rede de cuidado, né? O que aconteceu? A mulher teve que levar o filho para casa da patroa e o filho despencou lá de cima porque ela foi passear com o cachorrinho da patroa, né? A primeira pessoa que morreu de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica, que foi contaminada pelos patrões que vieram da Europa, né? Então, aí desmantelou, né? Porque aonde que estão as mulheres? As mulheres, para sair para trabalhar, têm que deixar os filhos com outras mulheres, não é? Essas outras mulheres não tinham mais onde deixar os filhos porque a creche estava fechada. A creche, quem fica na creche são mulheres, quem fica nas escolas nessa função de educador infantil são mulheres. Então, vejam que interessante. É a mesma coisa das profissões de saúde. Médico é 50% no Brasil, homem e mulher. De enfermagem para, né, para baixo, sabendo que as instituições de saúde têm uma hierarquia absurda, né, quase que militar, sendo que o médico está no topo, embora o SUS tente desconstruir isso no NASF e tal, mas isso é uma coisa também introjetada. Então, assim, as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, também tudo mulher, né? Então, e as mulheres que ficaram em casa, mesmo aquelas, né, de classes favorecidas, trabalhadoras, liberais, ou auto-executivas, ou do judiciário, ou profissionais liberais e tal, com a carga de trabalho absolutamente redobrada, né? Porque quem tinha que ficar ali, né, cuidando do filho, cuidando da casa, além de exercer o trabalho, eram as mulheres, mesmo as de classe social mais abastadas. Então, vocês vejam como, de alguma maneira, a pandemia escancarou esse véu, né, que a Federici fala muito bem aí, do trabalho reprodutivo. Então, voltando, né, esse preconceito cruzado, né, tanto de achar que mulher pobre, preta, não sofre, né, abuso psicológico e que mulher rica ou de classe média ou branca não sofre abuso ou violência física, são dois mitos que precisam ser desconstruídos, porque a violência física e a violência psicológica, e as outras também, moral, patrimonial, política e etc., no fundo elas andam muito juntas, né? E o limite entre elas é muito tênue, né? A gente sabe que a Lei Maria da Penha teve uma função fundamental aqui no Brasil, que foi em 2006, que foi justamente de poder estabelecer um mínimo de, vamos assim, de recurso, né, legal, né, para que as mulheres pudessem se resguardar, né, e pudessem ter um mínimo de proteção, né? E também para que houvesse reparação e, em casos em que isso é necessário, punição, né? Porque, como eu disse para vocês, embora não seja o caso da gente fulanizar a violência que é estrutural dentro desse discurso, também tampouco a gente pode, por conta disso, né, ou usar isso como um álibi, não é? Para desimplicar ou desresponsabilizar aquele que pratica um crime, né? Só quer dizer, um crime que está tipificado, né? Ele precisa ser apurado, né? Julgado com todo o direito à defesa, etc. E punido. Agora, a gente sabe que a gente não resolve isso pela via do punitivismo. Nem isso, nem nada, né, gente? Punitivismo
não leva a nada e nem a lugar nenhum. Esse discurso de brasileiro de qualquer coisa que vai para cadeia como se cadeia fosse a solução de todos os males é de uma ingenuidade assim é, muito problemática, né? Então, lógico que homens que cometem crimes precisam ser julgados e punidos, né? Lei Mariana Ferrer tá aí, né? Essa semana para nos lembrar desse caso exemplar e infeliz, né? De uma menina que foi estuprada, né? Estupro de vulnerável, estava completamente drogada, né? Boa Noite Cinderela, etc. Ali é uma, né? Aquele bar ali é claramente, né? Não foi um acaso, né? Aquilo é praticado assim, né? Sistematicamente. Várias outras meninas deram testemunho e tudo. E além disso, ela foi violentada por um agente do sistema judicial durante o julgamento, que ficou fazendo várias observações ali sobre a moral dela, a maneira como ela estava vestida, etc, etc, né? Então, é lógico que a importância da lei, ela é fundamental, né? Agora, é curioso porque embora a violência psicológica já tivesse tipificada, ou já tivesse tipificada, já tivesse prevista na Lei Maria da Penha, ela só foi tipificada esse ano, né? Então vocês vejam que interessante, né, o quanto essa questão da violência psicológica ela é negligenciada e ela é invisível, ela é invisibilizada. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres sequer reconhecem, né, que está acontecendo esse tipo de abuso, né? O gaslighting, por exemplo, que é um abuso bastante sutil, né? E eu diria que esse talvez seja o abuso mais intimamente ligado a essa questão que eu estava falando da questão do discurso, porque é tão, vamos dizer assim, tá tão incorporado, né? Essa ideia de que o homem, vamos dizer assim, tem alguns direitos, né? Eu não vou nem falar em termos de direitos, porque parece que a gente está falando em termos jurídicos, assim. Como é que eu diria? Que tem prerrogativas, ou que é naturalmente mais propenso a algumas coisas. Sabe? Você sente, tipo, ele é estourado mesmo, você tem que ter paciência. Ou então, assim, não, ele tá. Sabe como é que é homem, sabe? Gosta de dar a última palavra, né? Isso era, antigamente, né, dito com todas as letras. Não sei se vocês sabem que a Clarice Lispector, numa época para ganhar a vida, tinha uma coluna no jornal. É fantástico isso. A Clarice Lispector, que escrevia aqueles livros maravilhosos, inclusive eu tô sem ele aqui para mostrar para vocês, devia até ter pego antes da live para mostrar, mas não tinha lembrado disso. Foi compilado isso, vocês podem comprar, né? Esse conjunto de textos que ela escrevia para essa coluna do jornal, aonde ela ensinava as mulheres como se comportar. Olha, marido não gosta de ser atormentado com problemas domésticos. Não fica sendo a chata que a hora que o cara chega em casa, você vai ficar falando que não sei o que é a luz, que não sei o que é da empregada, que não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? Não, você não faça isso. Olha, homem gosta de mulher sempre bonitinho com a pele, entendeu? Não fica desleixada, por mais eu sei, minha amiga, que você deve ter ficado cansada, porque você ficou. É difícil mesmo. Mas olha, você precisa conquistar o seu marido. Era um negócio muito engraçado, assim, hoje a gente vendo, né? Mas na verdade revela uma coisa muito triste, né, por trás disso, né? Então isso era falado, e de novo, né, nas classes ali dominantes, né? Porque a preta tinha que ajudar a patroa a cuidar dos filhos, a trabalhar, a limpar, isso aqui. Então não tinha essa conversa com o marido quando o marido chegava em casa. Mas aí o marido chegava em casa do bar, ele também era. As dois eram explorados, o marido e a mulher, mas o marido chegava em casa do bar e batia na mulher, né? E daí se criou então esse mito de que quem apanha é a
preta pobre e a rica fica ali tendo que levar chinelas pro marido, né? Mas no fundo, essa coisa do silenciamento da mulher, né? De que a mulher não pode falar, não pode dar a última palavra, não pode querer saber mais que o cara, senão tá disputando, né? E aí, aí os psicanalistas dizem tá entrando numa disputa fálica. Quem nunca ouviu um psicanalista falar uma coisa dessa, né? Uma mulher que se coloca e tal, tá entrando numa disputa fálica, né? Se você se altera, você é descompensada, né? Você é uma histérica louca. Se você levanta a voz, você é autoritária, né? Por quê? Porque mulher tem que falar baixinho, mulher tem que ser meiga, né? Porque mulher é meiga, mulher fala baixinho, mulher é mais sensível. Lembra? Mulher cuida dos filhos e da casa por amor, né? Que a Federici fala, que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Trabalho escravo, né, gente? Trabalho não remunerado é trabalho escravo, né? Não, mas você faz isso por amor, né? Você ama, você adora cozinhar. Cozinhar é um ato de amor, amamentar é um ato de amor, é tudo um ato de amor, né? Então isso é muito interessante. E a coisa do gaslight, então, é uma coisa muito sutil, né? Porque, na verdade, ela expressa uma relação de poder que está tão entranhada, tão entranhada, tão entranhada, e que no fundo tem a ver com uma coisa assim, da própria mulher se identificar, né? Com uma posição, eu vou chamar assim de infantil. Lembra que eu falei que mulher e criança nasceram no mesmo parto? O parto que deu à luz a família burguesa, né? Deu à luz a dois gêmeos, né? A criança moderna e a mulher, a concepção, inventou essas duas coisas, né? Inventou a criança e inventou a mulher. É uma invenção dos discursos, assim como preto, raça preta, é invenção do discurso, né? Nem por isso é menos real, porque não há realidade que não seja do discurso, né? De vez em quando a gente precisa retomar essas coisas e lembrar para a gente lembrar do que a gente está falando, né? Senão a gente começa a bagunçar um pouco o terreno, né? Então vejam, né, que interessante, essa infantilização da mulher, né? Que é uma coisa, na verdade, assim, eu diria para vocês que o gaslighting é uma coisa quase que, assim, perene, subliminar e que, no fundo, se você for pensar bem, a gente vive um pouco assim. A gente vive um pouco, né? Nós que somos, brincando ali, né, com o neologismo que eu acabei de inventar, viu, gente, adorei, né? Não racializadas, né? Como se diz em relação à questão das pessoas pretas, mas generalizadas, né? Nós que somos seres falantes generalizados, né, e classificados como mulheres, nós, de alguma maneira, esse discurso vai produzindo na gente uma certa, claro que a divisão subjetiva e como cada um, né, é isso, né, a psicanálise ensina pra gente que sujeito barrado não tem sexo, não tem gênero, não tem nada, né, mas isso não pode servir de desculpa pra gente não discutir as particularidades e as questões de poder, pelo amor de Deus, né, não use noções universalistas da psicanálise para dizer que não é pra gente discutir raça, não é pra gente discutir gênero, não é pra gente discutir capacitismo, né. Então, voltando, né? A gente vive assim num eterno gaslight, né? Eu vou escrever um texto chamado Gaslight, a meia luz estrutural, né? Porque é exatamente isso, a gente vive a meia luz, né? O iluminismo, né? O apofântico, a claridade das luzes, a claridade das letras, a claridade do discurso, a claridade da ciência, a claridade do né? Que o, que o Adorno, né, tão bem nos mostra, né? Que essa claridade toda aí, né? Do esclarecimento, a dialética do esclarecimento, né? Essa coisa toda esclarecida assim, a gente já viu, né? É uma coisa que dá o poder para os homens. Quem é a Declaração Universal do Direito dos Homens? Que homem, né? O homem branco, né? O homem, né? Homem
precisa a ONU em 1999 falar, né, da eliminação da violência contra as mulheres como uma coisa que tem a ver com os direitos humanos, né? Então, humanos para quem? Humanos para quem, né? Então, vejam, nós, nesse discurso, né, nessa estrutura que nos generaliza, adorei isso, né? Nos coloca. Isso tudo eu tô pensando agora, hein, gente? Já vou depois transcrever isso e vai virar um texto, porque eu tô adorando. Mas essa meia luz, né? Então, o iluminismo, né, deixa algumas e alguns, né, como indígenas, pretos, pobres, LGBTQIA+, enfim, corpos na meia luz, né? E nós somos o quê? Agora lembrei de um outro livro fantástico para vocês lerem também, viu, gente? Chama Dispositivo, A História da Infância Sem Fim, da Sandra Corazzo, uma historiadora brasileira do Rio Grande do Sul. Trabalhei muito isso no meu doutorado. Ela fala do dispositivo de infantilidade, é disso que eu estou falando. O gaslighting estrutural é um dispositivo de infantilidade. Eu vou escrever para ela, para a gente bater um papo. Ela é uma Foucaultiana incrível, essa mulher. Então, o que acontece? Você passa a vida sem perceber, do mesmo jeito que a gente passa a vida com medo. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho 54 anos. Como eu vou fazer? 53, Ana Laura. Só em dezembro. Sou Sagitário, dia 15, eu faço 54. Tenho 53 anos. Eu fui voltar sozinha para casa às 2 horas da manhã, um pouco antes da pandemia, com 51 anos, porque eu estava em Paris sozinha trabalhando, né? E aí eu fui lá num negócio de 4 de julho que teve lá na beira da Torre Eiffel lá e decidi voltar para casa, para minha casa sozinha. E andei 1 hora mais ou menos, às 2 horas da manhã sozinha. Sabe o que eu me dei conta? Olha, mulher branca que estava a trabalho em Paris, né? Mas super privilégio, né, gente? Não é que Paris é incrível, que não tem assalto, não tem estupro, nada, não é isso não, mas claro que tem uma situação onde você pode andar ali no centro expandido com segurança, tanto que tinha outras pessoas, outras mulheres andando e de fato eu não fui abordada, não aconteceu nada, né? Então, pela primeira vez na minha vida, eu andei sozinha de madrugada. Né? E aí eu me dei conta com muita clareza do quanto nós mulheres, esses corpos generalizados, e que sofremos o gaslighting estrutural, não vivemos numa democracia. Assim como as pessoas pobres, pretas, né, não vivem uma democracia no Brasil, né, porque o policial não entra na favela com mandato, ele entra com o coturno mesmo na porta, matando as crianças, se ele quiser, nós mulheres não temos o direito de ir e vir. Nunca aconteceu na minha vida de eu ter uma briga com um namorado, uma discussão e falar, vou sair para espairecer, pegar minha bolsa e dar uma volta aqui na Avenida Paulista. Nunca, e eu sou uma mulher absolutamente privilegiada, moro num bairro central, né? Sou de classe média, eu não posso fazer isso. Eu já tive amigas chegando na minha casa de madrugada desesperadas, fugindo de estupro porque tinham resolvido ir no bar sozinhas nos anos 80. Né? E aí o que isso desenvolve? Isso desenvolve um discurso de que é você que tem que se proteger. É você que tem que se proteger. E eu falava isso para minha filha. Falava, filha, essa é uma luta que a gente tem que lutar no coletivo. Não adianta você pôr o seu corpo, né, no meio da rua para ser estuprada, para ser violentada, para ser não é produtivo. O que é produtivo é você juntar com outras mulheres para lutar para que as coisas mudem, né? Não adianta você se oferecer como mártir, né? A luta tem que ser uma luta coletiva, né? Mas é isso, a gente não pode andar do jeito que a gente quer, a gente não pode se vestir do jeito que a gente quer, a gente não pode ir e vir, a gente não pode. E isso vai sendo incorporado. O trabalho, não é?
que a gente precisa fazer, o esforço que a gente precisa fazer para se desalienar desse discurso é um trabalho a mais, não é? E eu devo estar aqui conversando com muitas, deve ter muitas mulheres, né? E espero que homens também aqui, que tenham feito análise, estejam em análise. Algumas, quem sabe, até já terminaram suas análises, como eu já terminei há bastante tempo, mas como eu falei para vocês, a análise, o final da análise dá para a gente as condições de possibilidade para que a gente possa se desalienar e se desconstruir. Mas isso é um trabalho permanente. Comecei essa live, né, dizendo para vocês que eu, depois da pandemia, depois de Mulheres na Pandemia, comecei a me apresentar como dona de casa, né? Graças a uma puta que me falou, que citando Silvia Federici, me fez entender, né, que o que eu chamava de amor, o que eu até 50 anos de idade chamei de amor, é trabalho não remunerado. Aprendi isso com uma puta, no Mulheres na Pandemia. A partir de então, né, eu coloco no meu currículo dona de casa. E posso falar, preferi a minha parte em dinheiro. Coisa que as argentinas conseguiram. Né? Não sei se vocês sabem, mas as nossas queridas companheiras argentinas conseguiram que o trabalho procriativo, reprodutivo e doméstico fosse reconhecido e elas podem se aposentar. Inclusive compondo horas de trabalho, quer dizer, mesmo aquelas que trabalham fora, como eu que trabalho fora de casa, desde que eu tenho casa, desde que eu virei dona de casa, né, como eu falei no começo da live, com 17 anos, eu trabalho, né, fiz a faculdade toda trabalhando, além de cuidar da minha casa, trabalhava, dava aula particular, era babysitter, não sei o que lá, né? Depois fui fazer estágio, depois virei psicóloga e comecei a atender no hospital e dar aula na faculdade, fui fazer mestrado, tinha bolsa, enfim, sempre trabalhei. Mas eu trabalhava em casa também, né? E com 31 anos eu fui mãe, e aí eu cuidava do... Enfim, sempre tive o trabalho doméstico, né, como um trabalho paralelo. Então, eu poderia compor, né, horas de trabalho e eu já estaria aposentada, né? Explica a fala da puta. Então, foi o seguinte, eu no Mulheres na Pandemia, eu convidei várias mulheres ao longo do ano inteiro de 2020, tá lá no YouTube, vocês podem ouvir. Então, eu recebi mulheres egressas do sistema penitenciário, eu recebi mulheres indígenas, eu e a Margarete, né, Pedroso. Eu recebi mulheres... teve a ocupação Mulheres Pretas, onde eu e a Margarete saímos, duas colegas, uma jurista, a Priscila Pamela, e uma psicanalista, Elisa Cunha, ocuparam a nossa função e convidaram mais duas mulheres pretas. Convidamos mulheres jornalistas, convidamos feministas históricas, convidamos egressas do sistema penitenciário, acho que eu já falei, convidamos mulheres da saúde, mulheres da educação, mulheres para falar do direito ao aborto, mulheres para falar da violência sexual, mulheres para falar da violência doméstica, na linha de frente, né, da Covid. Foi extraordinário, foram 20 e tantos episódios, né? E as prostitutas, Mulheres Putas na Luta, chamou essa live, foram elas, a Patricinha Mentirosa, né, que é uma figuraça, né, que citou a Silvia Federici, né, no Patriarcado do Salário, dizendo justamente o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado, né, que é exatamente essa tese, né, de que o capitalismo é fundado, né, sobre o trabalho reprodutivo, né, que ela diz isso, né, como a fábrica da classe trabalhadora, né, e que não é remunerado. E a gente passa a achar que a gente gosta.
Não é que a gente não pode gostar, por favor. Aliás, eu adoro ser psicanalista. Eu passo 12 horas por dia escutando os meus analisantes. Mas eu ganho muito bem para fazer isso, né? E eu não ganho um centavo, né? Não ganhei a minha vida inteira um centavo para cuidar dos meus filhos, né? Para cuidar da minha casa, para cuidar do meu marido, enfim, para tudo, né? Aí tem uma outra questão também, que é a questão da carga mental. Então, por isso que eu estou falando da questão do gaslighting estrutural, que é o seguinte, a gente vai se infantilizando e eu quero falar isso, eu estou tentando falar isso, estou desviando, porque vai vindo muita coisa na minha cabeça, mas eu não quero perder essa ideia. O gaslighting estrutural é o seguinte, a gente vai sendo criada, as meninas vão sendo criadas e a gente vai pensando assim, que a gente é meio que duvidando da gente mesma, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que os homens nessa sociedade, não é porque eles são homens que eles não têm essa noção, né? É que nessa sociedade eles não são criados dessa forma, né? Outro dia eu participei de uma live a convite da Joana Lima, e ela era sobre as máscaras do feminino. E lá pelas tantas a gente estava conversando, eu falei, então, a gente vai fazendo coisas no piloto automático. Você vai buscar o livro do Lacan ali, porque eu quero escrever um texto para minha coluna do GGN, então eu preciso ir ali na estante pegar um livro. No meio do caminho, eu vou pegando o copo que o meu filho deixou não sei o que, a cueca que eu deixou não sei o que lá, aproveito para dar uma passadinha não sei o que da pia que ficou suja, se bobear eu lavo uma xícara que alguém deixou não sei o que, e você vai fazendo isso. Aí o Kiné ouviu a live depois, me escreveu falando, mas eu dava tanta risada, você acredita que eu nunca tinha pensado nisso? Né? Falei, então você nunca pensou nisso? Porque essas coisas a gente faz no piloto automático, é a primeira vez na minha vida que eu tô falando isso. Eu mesmo não percebia que isso era carga mental. Eu tô aqui escrevendo um texto na minha coluna e tô pensando, ai meu Deus do céu, amanhã, o que a gente vai comer na hora do almoço mesmo? Eu tenho que lembrar de não sei o que, não sei o que, fazer a lista do supermercado, porque senão ninguém almoça. E se ninguém almoçar, daí eu tenho que pedir. É assim, o tempo todo, né? Isso chama carga mental. Chama carga mental, né? Agora que isso está sendo falado, né? Então, voltando, a gente vai de alguma maneira criando uma ideia de que a gente é meio lesada, sabe? Assim, tipo, por mais que você seja inteligente, bem formada, culta, politizada, não sei o que, não importa, né? Se tá você e um cara do mesmo nível, juntos, se é seu marido, se é seu colega de trabalho, e na psicanálise também, viu, gente? Aliás, a gente está lançando um livro agora, vou aproveitar o momento propaganda, interrompendo nossa programação por uma pequena propaganda de um livro incrível chamado Psicanálise e Misoginia, organizado pelo Grupo de Estudos e Trabalhos em Psicanálise e Feminismo. Ontem nós fizemos a gravação da live que foi publicada hoje, já está lá no YouTube da Larvatos Prodel. E essas colegas psicanalistas fizeram um estudo muito aprofundado dessas questões, depois fizeram um colóquio sobre isso, com 4 encontros, convidaram várias pessoas e a gente está lançando esse livro agora, né, a respeito exatamente disso. Então, elas estavam contando algumas coisas muito interessantes, assim, né, que aconteceram inclusive com elas, né, quando elas convocaram a gente, inclusive me convocaram na época também, para aquela greve de mulheres, não sei se vocês lembram, aquele 8 de março, se não me engano, acho que de 2017, eu não lembro se 18, 17, por aí, que a Angela Davis convocou, e elas provocaram a gente assim, aí, psicanalista faz greve, como é que é isso? E foi uma greve, a primeira greve chamada por mulheres. O que era greve de mulheres? Né? Por que greve de mulheres? Né? E foi muito interessante o que isso provocou, porque na psicanálise também tem isso. Já aconteceu coisa comigo, gente. Uma vez eu estava lá na Fefeleche, ia ter um evento lá, eu tava, conto milagre, mas não conto santo, tá? Mas eu tava numa rodinha com 3 colegas, né? Da psicanálise, assim. Um da filosofia, um da psicanálise, e 2 da psicanálise, né? E eu tava ali, junto, no mesmo nível deles. Eram 4, vamos dizer assim, eram 4 sujeitos ali, 4 profissionais, 4 psicanalistas, 4, né?
Isso pra mim ficou emblemático por causa da cena, mas eu acho que qualquer uma de nós já viveu isso várias vezes. Os três começaram a conversar entre eles. Blá, 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 não olhavam mais na minha cara. Eu tentava entrar, dar uma opinião, porque a gente demora pra perceber que tá acontecendo isso, você não acredita. Né? E na época eu nem entendia, nem sabia que nome tinha, não, entende? Eu falei, gente, aí qual é que é a primeira coisa que a gente sente? Que tem alguma coisa errada com você. Gente, será que eu falei besteira? Será que eu não tô à altura desses caras? Será que eles sabem mais do que eu? Será que eles sabem falar melhor? Por que eles não estão olhando na minha cara? Né? Mas o que. Isso eu já vivi, gente, desde a escola, a vida inteira se vive isso, né? É, tem aquele filme, como é que chama um filme incrível que você vai indo, indo, indo e no fim você descobre que a mulher que escrevia todos os livros do cara? Vocês lembram desse filme? A esposa, uma coisa assim? Esse filme mostra assim de uma maneira mais radical essa questão, né? Acho que ela ficava apagada, 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 como se ela fosse uma dona de casa. E na verdade a gente no fim do filme descobre, desculpa o spoiler, mas depois a gente descobre que ela que escrevia. Tinha um pacto ali entre eles que ela não aparecia, né? Bem, e esse dia eu não esqueço porque um dos colegas virou para mim e falou assim, no meio do negócio ali que eu já tava com um mal-estar esquisitíssimo, falou assim: "Você pode colar esse cartaz ali naquela porta para mim?" Eu juro que aconteceu isso comigo, gente. O cara me mandou pregar um cartaz, como se eu fosse, sei lá, entendeu? O rapaz ali, a mocinha do almoxarifado. Eu não sei de onde que me veio uma lucidez na hora que eu falei assim: não, eu não sou sua secretária, não vou não. Fiquei lá, só que eu fiquei lá muda, né? Então, mas o que que acontece? É engraçado, porque, assim, engraçado não, né? De engraçado não tem nada, né? Mas, assim, a gente vai incorporando isso, e mais do que isso, vai ficando uma coisa colada num tipo de comportamento adequado, entende? Isso é que é o mais grave. Então, é assim, a mulher tem que deixar o marido aparecer, entendeu? Então, se você está numa reunião, né, deixa ele falar, né? E assim vai, quer dizer, isso vai virando quase que boas maneiras, né? O que começa a acontecer é que chega uma hora que você começa a duvidar de você mesmo, né? Porque a pessoa fala com uma tamanha convicção, né? Mas, é lógico, gente, a gente tá aqui, a gente é psicanalista aqui, né? Ninguém aqui é outra área, né? A gente sabe que o mal entendido é da linguagem, a gente sabe que, né, a verdade tem estrutura de ficção, né? A gente sabe que a comunicação não é aquilo que a gente quer dizer, mas que a gente na verdade quer dizer muitas outras coisas, e daí entram os atos falhos e o inconsciente que fala mais do que a gente queria ou menos do que a gente queria, enfim, estamos careca de saber disso, né? Mas tem uma superestrutura que se sobrepõe a isso, né? E que tem a ver justamente com essa ideia de que assim tem alguém ali que sempre tem mais razão, né? E aí é engraçado porque quando a coisa inverte de uma maneira meio pegadinha, assim, meio jocosa, né? Meio bullying, assim. Ah, é ela que manda. Ai, mulher, você sabe como é que é, né? Ela que tem que dar a última palavra, a gente tem que ficar quietinho. Não, aqui é a patroa que não sei o que lá. Que é uma tentativa meio de como se estivesse te colocando lá pra cima, mas na verdade está te rebaixando, né? Porque é uma coisa assim, né? Ah, é porque senão vai falar, sabe, muito, e eu não tô saco pra ouvir. Então, é curioso, são coisas um pouco caricaturais, assim, que a gente vai vendo, né? Uhum. Isso mesmo, Robson, a esposa, exatamente, né? Que ele é assim, vamos dizer assim, né? Uma espécie de extremo disso que eu tô falando, né? Mas o fato é que, como as mulheres já entram de alguma maneira, né, nas relações heterossexuais, principalmente, eu estou falando nas relações heteronormativas, né, já entram um pouco, vamos dizer assim, com essa instabilidade, né, à meia luz,
né? Elas já entram não todas iluminadas, né, pelo esclarecimento, da dialética do esclarecimento, elas muitas vezes acabam duvidando delas mesmas. Então elas se tornam presas fáceis, né, dessa dominação sutil, né, que muitas vezes pode realmente sustentar relações muito problemáticas, muito violentas do ponto de vista emocional, afetivo, psicológicas e nas quais você pode ficar numa posição extremamente submissa sem se dar conta, né? Porque na verdade você está sempre duvidando de si mesma. Lógico que tem todo tipo de pessoa aí, e é óbvio que o patriarcado e esse discurso, né, que é muito apropriado para a sociedade que a gente vive, etc., ele também cria sujeitos muito dispostos, vamos dizer assim, a é, manipular, né, essas coordenadas que já estão de alguma forma estabelecidas para benefício próprio, né? Então, isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Realmente com muita frequência mesmo, esse tipo de manipulação em que a pessoa começa a duvidar, né, da própria percepção, da própria avaliação, né? Que eu acho que tem a ver justamente com isso que eu estou chamando de uma certa infantilização, uma certa fragilização, né? Uma certa. Porque é isso, assim, até você perceber que isso está acontecendo com você, né? Que seu marido, seu colega, seu amigo, seu irmão, seu namorado, seu pai, por que não, né? Enfim, pessoas legais, pessoas que você gosta, pessoas do bem, pessoas por quem você tem carinho, né? De alguma maneira estão ali, né? É, de alguma forma, vamos usar a palavra manipulando, né? Mas isso é alguma coisa assim intrínseca a relações de poder, né? Então é isso que eu acho que a gente precisa identificar, que precisa ficar claro para a gente, que trata-se de relações de poder. Fundamentalmente trata-se da questão do poder, o que está em jogo. Né? Se a gente não reconhece isso, a gente não consegue fazer uma coisa que é fundamental para essa transformação, que é a gente poder justamente ceder o poder. Se nós brancos não cedemos o poder que nós temos, e para isso a gente precisa reconhecer que a gente tem poder, se nós, pessoas que não temos deficiência, se é que existe isso, e pessoas, ou melhor, pessoas típicas, né? Não cedemos o nosso poder e os nossos privilégios, a cessão de privilégios é uma pauta fundamental. E se os homens não se dispuserem a reconhecer que nessa sociedade eles são privilegiados e se eles não se dispuserem a ceder privilégio, né, talvez a gente vai ter que tomar na marra, né? Mas seria mais interessante, né, se nós pudéssemos ser aliados disso, né? Mas para isso tem que ter um reconhecimento. Então, eu não sei acho que foi o Edson, não sei se ele está aí na live, e as outras pessoas também que falaram, né, que me pediram para falar disso, assim, que eu acho que é bem importante, que é toda a questão de como incluir os homens, né, gente? Como é que a gente pode incluir os homens nessa conversa, né? Porque é fundamental, porque o que a gente acredita é que a gente pode construir uma sociedade muito mais igualitária, muito mais justa e muito mais legal para todo mundo, inclusive para eles também, né? A gente quer, inclusive a gente pensa nessa sociedade que não tenha nem eles e elas, né? É isso que a gente quer, né? De alguma maneira, eu acho que a concepção psicanalítica, né, da mulher ajuda a gente a entender também que por trás desses discursos de dominação, desses discursos de poder, né, e sobretudo no capitalismo, né, que é aonde sim, você tá aí, né?
Então, exatamente, né, que você comentou, né, Edson, da importância da gente poder ouvir os homens. Parece que você atendia homens que tinham praticado violências, né, inclusive graves e tal. O quanto é importante isso, né? Eu estava falando contra o punitivismo, que não quer dizer não punir os criminosos, por favor, né? Mas essa ideologia punitivista, né, que não vai levar a nada, né? Mas o quanto é importante, então, o Edson falou, né, do corpo social e do fomento público, para que a gente possa pensar em políticas públicas, né, de mudança desse discurso. E a Tati, também não sei se ela está aí, ela falou da questão da heteronormatividade. Eu acho que isso é algo que a gente falou bastante aqui, né? O quanto é o discurso da heteronormatividade, que é esse discurso aliado, né, do binarismo, da família burguesa, do patriarcado, que é advindo do capitalismo, que gera o que eu chamei de violência estrutural, né? A Simone foi uma outra pessoa que fez também um comentário muito interessante sobre a questão da vulnerabilidade social, né? A questão da vulnerabilidade social é uma questão que precisa ser tratada, né? Porque evidentemente que ela exacerba, né, essas desigualdades. Né? E aí você vai tendo sobreposição de vulnerabilidades. Por exemplo, lá no Mulheres na Pandemia também, a gente escutou as mulheres com deficiência. E a mulher, a Ana Paula, inclusive, acho que a Neuza até conhece ela, que foi falar pelas mulheres com deficiência física. Ela estava falando que muitas vezes as políticas que orientam as mulheres a como pedir ajuda num caso de violência ou de ameaça à sua integridade física não servem para as mulheres com deficiência. Muitas vezes as mulheres surdas não têm acesso a isso, as mulheres que não têm mobilidade não têm acesso a isso, né? As mulheres cegas não têm acesso a isso. Então você precisa pensar em políticas públicas, né? Mas o que eu queria dizer para vocês, né, que foi uma coisa que a Miriam falou, né, teve outros colegas que também falaram, a Ida também, né, falou isso, né, como convidar os homens para caminhar conosco, né, mas algumas pessoas falaram assim a respeito da questão que é uma coisa importantíssima que a psicanálise traz, né, gente, que eu acho que talvez a gente possa ir finalizando com isso, que é a questão do repúdio estrutural ao feminino, né? Que acho que o Freud fala muito disso lá no Análise Terminável e Interminável, embora em vários textos ele toque nessa questão. Esse repúdio ao feminino, assim como há um racismo estrutural, né? Não necessariamente em relação ao preto, que esse é histórico, porque tem a ver com as pessoas escravizadas da África e tal, mas a gente poderia falar, né, dos vários racismos que foram se sucedendo ao longo da história. Tem uma coisa do racismo estrutural, que é algo que tem a ver com esse não suportar, né, aquilo que o outro que nos parece estranho nos traz de absolutamente íntimo e que a gente repudia em nós mesmos, né? E eu acho que o repúdio estrutural ao feminino também tem a ver com isso, né? Tem a ver com não suportar uma certa indeterminação, não suportar modos de gozo que sejam diferentes dos nossos, não suportar que a gente não controla o corpo do outro, não suportar a diferença, né? Não suportar que o outro pode gozar a seu modo, a outra no caso, né? Não suportar que as mulheres sejam elas trans ou cis, né? Porque as mulheres que são trans, elas são corpos que se inscrevem, né? Também nessa ordem não toda fálica, né? Nesse outro tipo de arranjo, que é um arranjo em constelação, um arranjo em rede, não é um arranjo que está dentro de uma bolha, né? E que os homens também estão convidados, né, a furar a bolha, né, e a experimentar algo, a ter notícias, né, dessa abertura, dessa indeterminação, né, que às vezes nos desorienta, que às vezes nos desestabiliza, né, mas que de alguma maneira é um modo que inclusive pode ser um modo a inspirar novas formas de sociedade, né? Tem um colega, o Pierre Bruno,
escreveu um texto muito bonito no qual ele aposta num laço social feminino, num laço social que não seja pautado na psicologia das massas do Freud, que o Freud também descreve ali, na identificação ao líder, né? Mas que seja um tipo de laço social que suporte, que inclua de alguma maneira esses modos de experiências corporais e de criação e de relação com a invenção e com o mundo e com os afetos, que seja menos colonizada pelo fálico, ou pelo menos que não se restrinja a esse fechamento, que o falo nos promove e que é importante para que a gente possa também ter um sistema de troca, para que a gente possa ter uma certa contabilidade, para que a gente possa transitar de alguma maneira, né, num certo plano de equivalências. E que nós mulheres também somos muito boas nisso, nesse trânsito, né? Porque vivemos nessa coletividade construída pela linguagem e pelo discurso, né? Como seres falantes que somos. Mas que a gente possa pensar, né, numa utopia, numa construção coletiva de uma sociedade que não apenas elimine a violência contra a mulher, que é a marca do dia de hoje, mas que possibilite também a gente viver um laço social mais digno, mais aberto, porque não tá bom para ninguém. Essa que é a verdade, não tá bom para ninguém, né? Então é isso, gente. Eu espero que a dona de casa, psicanalista, escritora, editora aqui tenha ajudado a pensar essas questões. São questões extremamente complexas, extremamente paradoxais, extremamente sutis, que exigem um aprofundamento, uma formação permanente, um estudo permanente, né? Então, eu acho que eu estou muito feliz de ter me autorizado a vir aqui, como eu falei no começo da live. Só eu sei as esquinas por que passei, né? Para poder estar aqui hoje falando assim de peito aberto, de coração aberto com vocês a respeito de algumas ideias, do que eu aprendi com essas mulheres extraordinárias, do que eu aprendi com tudo que eu passei, né, durante a pandemia aqui como mãe, né, cuidando dos meus filhos e também como trabalhadora, né? Então eu espero ter podido dividir um pouco com vocês essas ideias e que a gente vai continuar conversando, né, gente? A gente vai continuar conversando sempre, né? E muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou salvar essa live, vou subi-la para o YouTube também e a gente continua conversando então, sempre, tá? E meninos, homens, por favor, né? Vocês são de privilégio, né? Se conscientizem do quanto vocês são privilegiados. Isso é libertador, sabe? No começo a gente fica meio assim, meio defensivo. Eu também, né? Quando eu me dei conta que eu era branca, quando eu me dei conta que, né, me dei conta do meu racismo, do meu capacitismo, do meu machismo, como efeito do fato de eu ser vítima, né? Porque acho que é muito importante a gente deixar isso claro. Não é que eu, como mulher, sou machista, né? Eu sou vítima do machismo e eu acabo, né, adotando comportamentos que reproduzem essa dominação, né? Mas eu acho que quando a gente percebe isso e reconhece nosso lugar de poder, a nossa branquitude, né, o nosso privilégio de classe, nosso privilégio de condição típica, né? E no caso dos homens, o privilégio, sobretudo os homens brancos, héteros, cisgênero, né? Reconhecer isso não é vilanizar vocês, né?
não é colocá-los como agentes da violência, como pessoas violentas, não é isso, né? Mas vocês são sim reprodutores, especificamente em relação a gênero, vocês estão numa posição de poder. Vocês precisam, a palavra é essa, eu preciso fechar com isso. Eu estava esquecendo, eu acho isso fundamental. Vocês precisam se responsabilizar. Vocês precisam responder com isso. Vocês precisam responder, inclusive, por uma missão que cabe a vocês, porque não somos nós, mulheres, que temos que ficar ensinando os homens a serem desconstruídos, ou seja lá o que for. Vocês precisam se responsabilizar pelos outros homens. Vocês precisam parar de serem isentões. Não cabe aqui. Não basta não ser machista, o que é impossível, diga-se de passagem, né? Mas é preciso ser antimachista. A mesma frase que a gente usa, né, para falar de racismo, né, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, serve também, né, em relação ao machismo, ao capacitismo, ao que for. Vocês não podem testemunhar, né, um ato, né, uma intenção, uma situação e se calarem, né? Tem várias maneiras de falar, tem várias maneiras de abordar o amigo, né, o colega de trabalho, né? Vocês não podem presenciar uma mulher ser vítima de uma situação de violência e compactuar com isso em nome da camaradagem, da broderagem, né, enfim, de tudo isso que a gente sabe que faz parte da sustentação dessa violência estrutural nas suas mais variadas manifestações, especificamente nas manifestações psíquicas, né? Bom, gente, então, boa noite, muito obrigada. Estamos juntas, juntos, juntes e seguimos. Até mais.